Legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, que te proteja o nome do Deus de Jacó. Envia-te socorro desde o seu santuário, e desde Sião te assista. Lembre-se de todas as tuas ofertas e acolha o teu holocausto. Ele te dê o que o teu coração deseja e realize todos os seus planos. E nós cantaremos ao teu triunfo. Em nome de Deus, içaremos as bandeiras. Que o Senhor satisfaça todos os teus desejos. Já sei desde agora que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Ele lhe responderá desde os céus de santidade com a força do seu braço direito poderoso. Uns com os seus carros, outros com cavalos, nós, porém, invocamos o nome do Senhor nosso Deus. Eles cedem e são vencidos, mas nós, de pé, estamos seguros. Salvai, Senhor, o Rei, respondei-nos no dia em que vos invocarmos. Eu dedico esse salmo ao pastor Jefferson. Amém, né, pastor Jefferson? Por estarmos numa sessão remota, virtual, está dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Tem a palavra o primeiro secretário, o deputado Humberto Aidar, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, consta do expediente processo 2612, relatório de execução número 23, processo do UTRIM, senhor presidente. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. 2632, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Relatório consolidado relativo ao primeiro trimestre de 2020. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. E nós temos aqui, senhor presidente, diversos requerimentos dos órgãos públicos do Estado de Goiás em resposta aos deputados dessa casa. Dê ciência aos senhores deputados nominados e ao arquivo. Senhor presidente, apenas esse expediente, eu já adianto aqui o pedido da convocação da nossa comissão mista. No momento oportuno, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário, senhor presidente, logo após a ordem do dia. Perfeitamente, deputado. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Tem a palavra a deputada delegada Adriana Corsi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, deputada Leda. Apresentação de um requerimento, senhor presidente, para que todos os prefeitos e prefeitas de Goiás realizem quinzenalmente a testagem dos trabalhadores da saúde e da segurança pública, conforme apresentei ontem para o governador. Muito obrigada. Ok. Deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolver aqui diversos processos que foram analisados e votados na CCJ ontem, nós votamos, senhor presidente, mais uma vez, mais de 70 projetos aqui. Eu abro um parêntese, senhor presidente, para poder cumprimentar todos os membros titulares e suplentes que, mesmo durante esta pandemia, nós temos tido um aproveitamento enorme na nossa Comissão da Justiça e Redação, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Deputado delegado Eduardo Prado. Presidente, só solicito o senhor para colocar eu em último lugar aí, só por questão técnica aqui, onde eu estou tentando arrumar o computador aqui, tá bom? Bom, então o senhor já é quase o próximo, só tem mais dois. Deputada Leda Borges. Então, vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, deputada Adriana Corsi. Eu apresento um requerimento ao governador de Goiás, solicitando a disponibilização de uma linha de crédito de 18 milhões de reais destinada aos empresários, não só do transporte escolar,
que foi o que ele criou, mas bem como para as vans e ônibus escolares, motoristas, monitores. Nós estamos nos esquecendo do transporte alternativo, que é muito forte na região do entorno de Brasília e que estão passando muita dificuldade também. Portanto, eu espero que essa linha de crédito seja estendida também ao sistema alternativo de transporte. E apresenta um projeto de lei que dispõe sobre a visita virtual por meio de videochamadas de familiares a pacientes internados por coronavírus. Deputado Cairo Salim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Eu apresento hoje um projeto de lei sobre a compensação de crédito tributário com débito do Estado de Goiás decorrente de precatório judicial, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Salim saiu. Muito obrigado, deputado. Deputado Cláudio Meirelles, sua presença está confirmada, sim. Pode ficar tranquilo. Então, retornando, o deputado delegado Eduardo Prado. Boa tarde, senhor presidente, aos nossos amigos aí, a todos que nos acompanham aí na TV Aberta. Eu apresento o projeto de lei, senhor presidente, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de violência doméstica, familiar, aos idosos, às mulheres, às crianças, dos condomínios residenciais, deliberando aí para que os administradores e síndicos tenham a obrigação de comunicar isso de forma direta aos órgãos de segurança pública. Projeto, inclusive, que foi apresentado no Distrito Federal por um colega nosso, tratamos de uma forma conjunta e foi sancionado pelo governador Ibanez. Grande abraço, senhor presidente, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado. Ninguém mais para a apresentação de matérias, então, encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. O primeiro deputado inscrito, deputado Alisson Lima. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde para todos que acompanham essa sessão remota pela TV Alego. Ontem eu fiz um discurso e hoje volto a falar sobre a questão do projeto de lei que defende aí, de forma emergencial, o uso das vans escolares no transporte complementar de Goiânia e região metropolitana. Defendo a legalidade do projeto, 100% legal. O projeto, inclusive, deputados, está sendo copiado em algumas regiões do Brasil. A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins está discutindo o projeto. Recebi informação hoje que no Rio Grande do Norte também já estão discutindo o projeto. Vários municípios brasileiros já, inclusive, já implementaram o uso das vans escolares de forma emergencial. Citando o caso de Lusiânia, no entorno de Brasília, citando o caso de Ponta Grossa, no Paraná, de Cascavel, de Florianópolis também, Belo Horizonte também passa a discutir nos últimos dias agora a questão do uso das vans escolares, ou seja, a partir do movimento que teve aqui em Goiânia, das vans escolares querendo operar no sistema de transporte público de maneira emergencial, projeto de lei de nossa autoria, em todo o Brasil teve um efeito cascata, no sentido de atender esses pais e mães de família que estão sem nenhum tipo de renda e que não querem pegar empréstimo na sua totalidade. Uma minoria apenas quer pegar empréstimo. A maioria quer trabalhar, né? Alguns estão extremamente apreensivos. Por quê? Porque como é que vai pegar empréstimo sabendo que lá na frente não vão ter condição de pagar de acordo com o panorama da economia? Projeto 100% constitucional. Já falei agora há pouco, antes da sessão, com alguns deputados mais experientes, a exemplo do deputado Álvaro, que o argumento de inconstitucionalidade não cabe nesse projeto, porque a Lei 027, que criou a região metropolitana no ano de 1999, e que criou, inclusive, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, foi criada pelo Parlamento, pela Assembleia Legislativa. Então, existe aí uma incongruência muito grande, uma arbitrariedade legal muito grande ao condenar o projeto por inconstitucionalidade. Como um parlamento cria uma lei no ano de 99, a lei que rege a região metropolitana, e depois cria, na mesma lei, no corpo da mesma lei, lá no artigo 4º, cria a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, como nós, deputados estaduais, não temos autonomia para poder legislar? Eu tenho consciência que nós não temos autonomia para poder executar, nós não somos poder executivo. Agora, legislar, nós temos autonomia. Agora, o que eu vejo é um movimento da base do governador, querendo de todas as formas, quando digo base, nem todos, presidente, eu digo alguns apenas, querendo o tempo todo desqualificar o projeto de lei, atribuindo inconstitucionalidade de um projeto de lei que é 100% constitucional. É aquela velha história. Estão querendo
coar um mosquito, estão querendo coar um mosquito e deixar passar o elefante. Né? Coa o mosquito e deixa passar o elefante. Então, assim, existe uma temeridade gigantesca nesse momento em alguns deputados desse parlamento em querer desqualificar um projeto simplesmente para poder atender os interesses dos poderosos, simplesmente para poder atender o interesse dessa máfia do sistema de transporte coletivo que está há 40 anos aqui, no mínimo, sugando o dinheiro das pessoas sem oferecer um transporte digno para a sociedade. O que eu mais me revolto e fico indignado é saber que tem pessoas que se predispõem para poder ser como se fosse mula do tráfico de drogas, para poder atuar a favor desses caras, desses empresários que estão aí já há 40 anos arrebentando com a população e oferecendo um sistema de transporte que é desumano. Então, eu volto a chamar a atenção dos pares para que, ao invés de ficar preocupado com o empresário de ônibus, deem uma oportunidade para esse pessoal poder trabalhar de maneira emergencial durante o decreto de calamidade pública. Se tem alguém politizando aqui, não sou eu. Eu fui convidado por eles. Eles conhecem a minha luta desde a época que eu era apresentador de televisão, repórter que entrava em terminais para poder investigar a situação do transporte público. Conhecem meu comportamento desde a Câmara Municipal. O meu voto, deputados, meu voto sempre é sim, sim, não, não. Quando eu digo para alguém que eu vou votar, eu voto. Quando eu dou minha palavra dizendo que eu vou votar, eu voto. Como foi sempre assim no meu histórico nesse parlamento. Eu não me permito ser usado por ninguém para poder atingir qualquer objetivo. Eu peço aos deputados nesse momento que tenham um mínimo de consciência em relação a esses pais e mães de família que estão acampados há cerca de 10 dias em frente à Assembleia Legislativa, para que votem esse projeto de lei e aprovem. Hoje temos tudo para poder, ao retornar o voto em separado do líder do governo, Bruno Peixoto, votar, aprovar o voto dele, também aprovar o voto do deputado Carlos Salim e permitir nos próximos dias, em primeira e segunda votação no plenário. Tenhamos consciência, senhores, senhoras deputadas também. Existem pais e mães de família que estão aí sofrendo e que nós podemos auxiliar essas pessoas. Deputada delegada Adriana Cortes. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento os colegas deputados, colega Leda e também os trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia. Eu venho mais uma vez aqui falar sobre um assunto que para mim é muito importante. Qualquer política pública que a gente queira propor aqui relacionada à questão da pandemia, à proteção das pessoas, a questão econômica, nós precisamos saber a realidade. E desde o início aqui, tanto eu como outros colegas deputados, temos questionado a questão dos testes. Né? O líder do governo, deputados da base aí colocaram que o governo federal tinha mandado testes, que o governo estava comprando, a licitação foi suspensa, enfim. Não tivemos uma resposta concreta sobre isso nunca, e hoje é divulgado no Jornal Popular, que foi repercutido aí pela jornalista política Cileide Alves, que Goiás é o estado que menos realizou testes, gente, do Brasil. Então, isso é muito grave, porque todas as políticas públicas que a gente tem discutido aqui, e principalmente que o governador tem apresentado, as decisões que ele tem tomado, elas são baseadas em achismo, porque nós não sabemos a verdade quantas pessoas estão doentes aqui no estado de Goiás. E com certeza isso se reflete também no número de óbitos, porque as pessoas morrem, elas são enterradas e não são testadas. Então, eu gostaria de colocar aqui a minha indignação, isso é uma vergonha nacional, certo? Já são mais de 150 pessoas que morreram, são 4.300 pessoas infectadas, e nós não estamos realizando testes. Então, vocês vejam, colegas, Goiás, o estado que menos testou no Brasil. O que justifica isso? Nós temos um governador que é médico, um governador que tem conhecimento da gravidade desses fatos, tanto que no início propôs medidas corretas, e vocês são testemunhas de que eu, como deputada da oposição, fui uma das que mais apoiei, elogiei as medidas do governador. O Partido dos Trabalhadores elogiou, infelizmente hoje nós discordamos. Será possível que o nosso governador, que é médico, que conhece o perigo dessa enfermidade, que segue as orientações da comunidade científica, que enfrentou negacionistas, obscurantistas que estavam nas ruas querendo retornar
as movimentações, flexibilizar, enfrentou com coragem. Será possível que ele vai fazer a mesma coisa do que esse presidente irresponsável está fazendo? Virar para as famílias dessas pessoas mortas e falar, e daí? É isso que o governador de Goiás vai fazer? Isso é inaceitável. Nós precisamos fazer os testes, nós precisamos saber quantas pessoas estão doentes em Goiás para elaborar políticas públicas, porque senão eu vou apresentar aqui na Assembleia para que a gente simplesmente desfaça a aprovação de projetos de calamidade pública. Para que calamidade pública? Por que decretar calamidade pública de Goiás e dos municípios? É só para comprar as coisas com facilidade? Que negócio é esse? Não tem isolamento social de 50%, mais que a comunidade científica fala que tem que ter para não superlotar o sistema de saúde e as pessoas morrerem sem atendimento. Não tem mais. Prefeito não importa, governador não importa, presidente então nem se fala, né? Nem se fala. Fala assim, ó, e daí? E daí? Não é mesmo? Agora, o nosso estado estava indo diferente. Nosso estado estava agindo de forma responsável. A gente falava com orgulho. Não, Goiás tem um médico governador. Agora, nem realizar teste, gente. Então, nós não sabemos. Estou falando aqui, 4.300 pessoas infectadas, pode ser 10 vezes mais. É essa avaliação que as universidades estão fazendo, que é 10 vezes mais. Então, 40 mil pessoas no estado de Goiás. Mas a verdade precisa ser revelada, precisa ser feitos os testes. Eu quero saber aqui da base e do líder, cadê os testes que iriam ser adquiridos, que ia chegar, onde estão esses testes? A população goiana tem direito de ser testada e de saber. Além disso, os poucos testes que estão sendo feitos está dando 38% de positivo, o que é gravíssimo, um dos maiores índices do Brasil. Então, é muito preocupante, gente, e nós, como deputados, temos responsabilidade pela vida do povo de Goiás, precisamos cobrar do senhor governador, como médico, ele sabe muito bem da gravidade dessa situação. Muito obrigada. Deputado Thales Barreto. Abrindo mão do pequeno expediente, deputado? Vossa Excelência. Não tem jeito, Vossa Excelência tem que estar logado. Então, corre lá, eu vou pôr a deputada Leda, depois Vossa Excelência. Deputada Leda agora, depois deputado Thales Barreto. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a minha colega deputada e dizer, deputada, que eu concordo com a senhora em gênero, número e grau. Eu hoje pensava pela manhã acerca do que foi feito com tanto recurso que a gente foi liberando. Não tem uma prestação de contas à casa. Não há uma reunião virtual que seja uma videoconferência dizendo, olha, com recurso tal adquirimos tal coisa, com recurso tal... eu hoje vou falar sobre isso também. Como a senhora já externou acerca dos testes, acerca da nossa classificação em termos de estado, que é o último estado, é o que menos testou no Brasil hoje, né? Eu quero falar das UTIs. Eu estava pensando outro dia, eu vi uma matéria, deputada Adriana, que diz o seguinte, o governo está interiorizando as UTIs. Gente, ele tem que dar graças a Deus que ele não precisou construir o hospital. A rede hospitalar que ele está colocando UTI já existia. Ele não está deixando, com essa pandemia, nenhum legado de hospital. E o que foi prometido lá em Lusiânia, que o hospital não é com recurso nem federal, é com emendas que ele foi construído, o de Lusiânia, prometeram não sei quantas UTIs, e está saindo 9 UTIs só. Já tem 60 dias que falaram que abriu o hospital de campanha de Águas Lindas, e até hoje nada. As UTIs de Lusiânia, que o hospital já estava pronto, com equipamentos, está chegando apenas os específicos para UTI, e só 9 com 2 salas de urgência. Então, é muito fácil falar, olha, é importante, governador Caiado, sim, é importante as UTIs do interior, sim, mas alguém precisou primeiro
começar a construir hospitais. A capital, a sorte de Goiás é que nós temos uma rede hospitalar na capital muito boa. Tanto que hoje só 63% dos leitos estão ocupados. Alguém deixou pronto. Alguém realizou. Então, agora, deputado Álvaro, realmente tem que colocar a UTI. Ninguém faz tudo. Esse foi o meu discurso de ontem também. Ninguém faz tudo. Agora, os nossos governos começaram, mesmo caso, o pai da deputada Adriana, que foi prefeito de Goiânia, que deixou um belo legado, todos constroem. Ninguém pode ser esquecido. Legado de nenhum gestor pode ser esquecido. Porque agora não está precisando construir tanto hospital, está construindo o quê? As UTIs no interior. E eu já até falei para o governador Caiado, nós precisamos do hospital de urgência do entorno sul, que já está com o projeto pronto. O processo administrativo está todo com o secretário Ismael Alexandrino. Ganhamos um projeto de R$1 milhão. A área municipal está desapropriada e já doada para o Estado. Só falta desapropriar a parte particular, que é por conta do governo estadual. Vamos fazer, quer deixar legado? Construa o hospital de urgência do entorno sul. Como está concluindo o hospital lá em Águas Lindas, que também começou na nossa gestão anterior. Isso, ficar comparando, chega. Vamos construir legado, gente. Comunidade precisa dos testes em massa. Nós estamos liberando recursos, governo federal também. A balança comercial de Goiás não caiu, porque o agronegócio é o que ainda está se mantendo. Está se mantendo, deputada Adriana. Goiás ainda está no superávit na sua balança comercial, graças ao agronegócio. Então, se falar em crise num estado que não está em crise, e ainda virar 2 bilhões e 400 milhões do governo federal. E eu peço ao governo de Goiás. Deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Boa tarde aos nobres parlamentares, deputada Adriana, deputada Leda. Eu quero agradecer em especial ao deputado Carlos Cabral, presidente da Comissão de Tributação, que cedeu hoje o horário para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública importantíssima do segmento de educação. Nós tivemos 8 convidados, os presidentes dos conselhos municipais de Goiânia, de Aparecida, presidente do Conselho Estadual, Flávio, aqui, que participou de uma forma bem esclarecedora. Tivemos representante do Poder Executivo, de pais, também da Associação dos Instituições Particulares de Ensino do Estado de Goiás, presidente também, de vários presidentes, que eu acho que foi importante, presidente, de esclarecer como que nós vamos retomar as atividades escolares, principalmente se for a partir de agosto. Discutimos o projeto que essa PL que tem aqui em relação à redução de 30% em relação a mensalidades dessas escolas particulares e também um tema importante que são as escolas infantis, ou seja, os berçários que estão fechados. Goiânia tem quase 200 instituições privadas que recebem o maior bem que nós temos, que são nossos filhos, que os pais precisam trabalhar e hoje os pais não sabem onde deixar seus filhos e essas instituições são organizadas, têm um preparo específico para receber essas crianças. Um debate importante, quero agradecer novamente o deputado Carlos Cabral, que cedeu esse horário, e nós tivemos um debate forte, esclarecedor, e a gente vê a ausência da prefeitura, porque as instituições públicas, os CIMEIs, não corresponde hoje a 30% das vagas necessárias, deputada Adriana Costa. Muitos pais, quem consegue vagas, normalmente é quem não trabalha, fica na porta do CIMEIs brigando para poder colocar seus filhos. Isso é a maioria, essa reclamação, infelizmente, eu ouvi de muitos.
Sabe por que não existe esse mês? Porque o prefeito não se dedica a isso. O prefeito não busca atender essa demanda, que hoje é uma vergonha. A administração municipal, cada dia que passa, a gente fica mais triste, porque muita coisa está deixando de fazer em benefício aos nossos goianienses, né? Eu fui no cais do Jardim América, cheguei lá, um cais que o prefeito que falou que 6 meses ia terminar aquela obra, ia virar uma UPA para receber recurso federal, e de repente completou 3 anos e 1 mês que a obra está parada e sendo um local de tráfico de drogas, de uso de drogas. Então, a gente vê um prefeito que não busca verbas federais para poder atender demandas importantes na educação, muito pelo contrário, muitas verbas federais são devolvidas por falta de projetos. Nós não estamos vendo um prefeito que já contribuiu muito com a história política de Goiás, já contribuiu muito com o nosso estado, também com a nossa capital, mas hoje está extremamente a desejar, presidente Lissauer. Nós não vemos verbas federais aqui na nossa capital. Por quê? Porque o prefeito não deixa deputados federais colocarem suas verbas, porque aqui ele tem uma candidata, sempre teve uma candidata a deputada federal, que é a sua esposa, e com isso as verbas federais não estão vindo para Goiânia. Que dia que você lembre uma mensagem, uma nota em algum jornal falando que o prefeito esteve em Brasília brigando por benefício da nossa cidade de Goiânia? Então, a gente fica triste com isso, mas eu tenho convicção que muita coisa tem que mudar, essas obras eleitoreiras não podem existir da forma que está acontecendo. Hoje eu tive várias visitas no CREA, o próprio CREA, que seria uma instituição importante de referência para essas obras, foi muito mal, nem consultados foi. Então, eu tenho convicção que muita coisa tem que mudar aqui. E a gente falar de educação é fundamental, né? E a educação municipal está muito a desejar, porque ela começa do infantil, ensino médio, ensino básico, para a gente poder ter uma Goiânia melhor, ter um estado de Goiás melhor, eu não tenho dúvida disso. Então, como pré-candidato a prefeito de Goiânia, eu estou falando isso porque eu estou vivendo a cidade de uma forma mais incisiva, eu estou recebendo as pessoas, eu estou andando, mesmo com essa pandemia, com segurança, mas eu estou visitando, estou trabalhando, e eu tenho convicção que muita coisa tem que mudar na nossa cidade. E a gente saber reconhecer o que já foi feito para o prefeito, que ele já contribuiu, mas agora eu acho que muitas inovações precisam ser feitas. Os jovens hoje estão sem expectativa de futuro, não têm emprego. Goiânia pode criar, sim, alternativas importantes para melhorar a qualidade de vida de nós, goianienses. Obrigado, presidente. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Hoje eu venho usar aí o pequeno expediente para narrar algumas situações que ocorreram por meio da minha denúncia que eu publiquei nas redes sociais acerca da compra de um terreno onde seria construído um shopping na cidade de Anápolis. E após eu levar isso à tona, descobrir que o verdadeiro empreendedor seria o bicheiro Carlinhos Cachoeira, chegou agora a notícia de que a Codego rescindiu o contrato de compra e venda. Aí eu venho aqui trazer algumas indagações a todos os colegas, a quem nos assistem. Será que nós temos que denunciar algumas irregularidades que estão ocorrendo no governo para ocorrer alguma ação? Ora, agora o presidente da Codego me fala que não tinha checado os sócios. Tá de brincadeira. E vem me falar que o governo anterior que tinha estabelecido o negócio. É uma conversa muito fiada. O governo anterior iniciou o negócio e quem consolidou o negócio foi agora, foi lá. Foi o Laranja que foi lá, sentou na mesa lá do Marcos Cabral e fechou o negócio com ele. Agora me vem um jornal Opção, que nem sei se eu posso falar se é opção ou lixão. Um jornal que puxa saco do governo,
recebe dinheiro do governo, tem colunista que tem cargo no governo, como o tal de Nilson, que tem um cargo lá na Codego, né? E vem falar que eu fiz a denúncia ainda para desmoralizar a Polícia Civil. Realmente é lamentável a gente ver os posicionamentos, tanto do presidente da Codego, tá, que ainda fala que não checou o sócio, como não checou? Lá no quadro social está lá, que é o Matheus, que é o filho do Cachoeira. Lá está o tal do Israel, que na verdade é uma testemunha do contrato de compra e venda, e na verdade ele não aparece em momento nenhum, e Grupo Marítimo não existe. Balela, conversa fiada de Grupo Marítimo de Minas Gerais. Então, o caso veio à tona, o Jornal O Popular, ele publicou de forma detalhada todo o trâmite do processo, que eu estudei mais de 400 páginas, eu li todos os atos, eu sei o que ocorreu ali, tudo direitinho. Foi comprado aí por R$50 mil, inúmeros lotes, mais de 10, 20 mil metros quadrados, realmente um absurdo. Então, chamo a atenção de todos que não é possível, que nós temos que denunciar essas irregularidades para que o governo haja. Tá? Então, está aí o caso da Codego, que foi rescindido o contrato, infelizmente, ou felizmente, o shopping de Anápolis não será construído, mas, pelo menos, barramos aí uma lavagem de dinheiro. Muito triste, tá? E eu peço para o editor-chefe do Jornal Opção ter mais seriedade e responsabilidade. Euler, você tem colunista aí, às vezes passa pelo seu crivo, e se passar pelo seu crivo, tenha vergonha na sua cara para puxar saco do governo, ficar recebendo aí dinheiro público e protegendo o governo. Então, façam aí matérias sérias, que na verdade vocês não têm seriedade nenhuma. Fica aqui o meu registro. Peço também, isso na verdade estou contribuindo com o governo. O governador Ronaldo Caiado deve estar me elogiando muito, tenho certeza disso, porque se não fosse eu, olha só o que culminaria nessa construção do shopping em Anápolis. Então, de nada, governador Ronaldo Caiado, vou continuar contribuindo com o governo, claro. Agora, na oposição, estou ajudando muito mais quando era da base. Eu tinha certeza disso. Então, abraço a todos e vamos colocar em pauta, peço aqui o presidente, colocar em pauta aí o projeto que vários deputados subscreveram sobre a redução das mensalidades escolares. Grande abraço, flagrante neles. Fui. Obrigado. Obrigado, deputado. Encerrado o pequeno expediente, eu passo a palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, não há projetos. Perfeitamente, então, deputado. Se não há projeto, Vossa Excelência tem a palavra para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, antes de entrar na pauta... Tá, só um minuto, deixa eu revogar meu despacho. Eu esqueci, mas Vossa Excelência nos solicitou para consultar o plenário para nós podermos, após a ordem do dia, deliberar a comissão mista. Então, eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar com mistão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora sim, deputado, tem a palavra, Vossa Excelência, para a ordem do dia. Senhor presidente, antes de entrar aqui na ordem do dia, eu gostaria de fazer uma solicitação a respeito dos vários projetos, todos apensados a um, que trata das mensalidades escolares. Eu acertei com o presidente da Comissão de Educação, o deputado Tales, e peço para que Vossa Excelência possa avocar esse processo para a comissão mista, e eu passarei ao deputado Tales para que faça o seu relatório. Entendo que nós podemos adiantar esta votação. De qualquer forma, teria que ir lá para a Comissão de Educação, mas o deputado Tales está de acordo que a gente possa levá-lo para a comissão mista e já acertei que passarei a ele o relatório, senhor presidente. Processo em fase de discussão e votação única. 2495, deliberação sobre os convênios ICMS
216/2019 e 22/2020. Senhores deputados, esse processo foi discutido ontem e exauriu a discussão e também por decurso de prazo nós não pudemos votar, então ele está em votação. Encerrado. Os senhores deputados queiram registrar o voto no placar eletrônico. O voto sim aprova, o voto não rejeita o processo em fase de discussão e votação única. O placar eletrônico já está aberto para registro do voto. Saber do líder do governo a orientação de bancada. Bruno? O líder do governo está numa ligação aqui, deputado, mas eu vou orientar. O voto é sim. Perfeitamente. Obrigado. Deputado Diego Sorgato. Deputado Iso Moreira. Deputado Bruno Peixoto. Deputado Henrique Arantes. Deputado Rubens Marques. Deputado Vinícius Cirqueira. Deputado Wagner Neto. Deputado Hélio Souza. Deputado Thales Barreto. Ainda não votou, deputado Thales. A Adriana não está aqui, né? A minha preocupação, governador, era a gente aprovar isso aqui. Deputado Charles Bento. Deputado Virmontes Cruvinel. Deputado Zé Carapô. Deputado Major Amorim Ribeiro. Deputado Carlos Cabral. Deputado Henrique César. Deputado Cláudio Meirelles. Votou agora. Deputado delegado Eduardo Prado. Governador. 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em discussão e votação única a Secretaria para a Extração de Autódromo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2496, autoriza o chefe do Poder Executivo Estadual de Goiás a firmar termo de colaboração entre a administração pública e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás para a operação ou gestão de hospitais de campanha, senhor presidente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados queiram registrar o voto no placar eletrônico. Está liberado para votação. Presidente, qual que é a orientação da bancada? Cadê o nosso líder aí? O deputado Bruno Peixoto está no telefone, mas é sim, deputado. É a criação da fundação da Universidade Federal para assumir hospitais de campanha. Obrigado. Encerrada a votação, 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafo.
Senhor presidente, processo 5866 introduz alterações na Lei 20.233, 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a inscrição em dívida ativa, a cobrança administrativa e execução judicial dos créditos não tributários que especifique da outras providências. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Cláudio Meirelles, depois deputado Bruno Peixoto. Tem a palavra, deputado Cláudio Meirelles. Eu já ia ter que discutir esse. Posso discutir, senhor presidente? Perfeitamente, deputado. A palavra é sua por 5 minutos. Pergunte ao líder do governo se ele permite, porque toda hora ele entra no áudio. Já permitiu. Tá bom. Obrigado, senhor presidente, pela sua interferência. Percebo que Vossa Excelência terá muitas dificuldades com duas pessoas. Primeiro, o Sardinha, como sempre, e depois o líder do governo. Mas, bola para frente. Senhor presidente, esse projeto, ele, na minha opinião, ele contraria muito um segmento da Secretaria de Economia que já tinha se manifestado lá atrás contra essa propositura. Mas eu entendo que os interesses públicos do Estado são maiores de qualquer categoria. Também não sei se o fisco já teve o entendimento com o governo a respeito desse projeto. Mas o que me faz vir hoje aqui, senhor presidente, é ser solidário ao deputado Alisson Lima. Percebo que o governador Ronaldo Caiado orientou a base do governo a não votar o projeto das vans. E é para mim, senhor presidente, me preocupa muito, porque qualquer coisa está valendo no combate ao coronavírus. E um dos grandes problemas que nós temos, senhor presidente, é o transporte coletivo de massa. Parece-me que alguns colegas não perceberam a gravidade. Praticamente 200 pessoas se contaminaram num prazo de 24 horas. Vamos chegar aqui no prazo de 30 dias no colapso da rede pública de saúde dos hospitais públicos do Estado. Como diz a deputada Adriana, não se viu até agora o Estado tomar providência nos testes. O Estado de Goiás vai ficar igual o Estado do Rio Grande do Norte, esperando o povo morrer para depois correr atrás de teste, para depois correr atrás de UTI. E nós temos um passo à frente ainda, senhor presidente, porque o que está acontecendo hoje em Manaus, no Amazonas e no Rio Grande do Norte, daqui 30 dias vai ser Goiás. E nós poderíamos estar avançando, liberando essas vans que estão paradas para transportar o povo na minha região metropolitana. Eu comunico ao povo de Goiás que, na verdade, é Ronaldo Caiado que não quer deixar as vans trabalharem no transporte coletivo. É vergonhoso o que esse governador está fazendo com o povo de Goiás. Não providencia os testes, não providencia as UTIs e agora está proibindo os deputados da base de não votar o projeto que vai dar mais tranquilidade à população usando as vans. Querem a superlotação dos ônibus, quer que o povo adoeça, quer que o povo morra. É isso que Ronaldo Caiado pensa. Infelizmente, esse médico governador parece-me que esqueceu o lado humanitário e deveria nós tomarmos frente, senhor presidente, e aprovar esse projeto em caráter de urgência. Não é possível. Será que daqui 30 dias, colegas vão estar com qual consciência? Será que daqui 30 dias que nós vamos liberar essas vans, senhor presidente? Depois que o povo estiver morrendo? Então, senhor presidente, eu faço um apelo aos colegas e ao senhor para que a gente possa liberar o mais rápido possível esse projeto. Se o senhor me perguntar, só um minuto, por favor. Se o senhor me perguntar, senhor presidente, vai dar certo? Não sei. Mas eu sei, senhor presidente, é que ficar do jeito que está, com os ônibus superlotados, e aí eu faço um desafio que os deputados de Goiás
vão andar de ônibus para eles verem como é que está lotado. Eu faço esse desafio aos deputados goianos, que vai andar de ônibus para o senhor ver. É fácil ficar rindo, senhor presidente. Eu quero ver na hora em que a doença bater na porta da casa de vocês. Eu faço esse apelo, senhor presidente. Vamos votar esse projeto. É importante para o povo de Goiás. Tem a palavra o deputado Bruno Peixoto para discutir. Senhor presidente, nobres pares, ao cumprimentá-los, peço a todos voto favorável a essa matéria. Ontem, cometi um equívoco em dizer que a secretária de Economia, a economista Cristiane, tinha conhecimento ou aprovava esta matéria. Não existe o parecer da Secretaria de Economia, porém, a PGE, que apresentou o projeto ao governador, que nos enviou, analisamos o projeto, debatemos o projeto, não irá interferir em nada em relação tributário, apenas referente às multas, sejam estas do PROCON, Agrodefesa e outros, para que o Estado não perca, seja em relação a prazos ou mesmo a ausência de ações de execução. Então, é um projeto que o Estado poderá arrecadar mais com a devida cobrança, evidentemente, esta dentro da lei. Quero aqui também enaltecer o presidente da Codego, Marcos Cabral. Sério, íntegro, trabalhador. Tenho certeza que jamais cometeu ou cometerá algo que não seja legal dentro da Codego ou de qualquer instituição ou órgão que já esteve. Deputado Humberto Teófilo, o jornal Opção é um jornal que tem, sim, credibilidade, que tem respeito. O jornal Opção transmite a verdade e a notícia. Tentar descredenciar o jornal Opção por expor a verdade não é correto. Então, gostaria aqui, deputado Humberto Teófilo, sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, mas não são verdadeiras as indagações de Vossa Excelência. Repito, o jornal Opção é um jornal sério, é um jornal responsável e publicou a verdade. Repito, publicou a verdade sobre as ações que ocorreram na Codego. Mais uma vez, repito, Marcos Cabral, homem sério, íntegro, trabalhador, repito, não cometeu nenhum ato ilegal. Senhor presidente, não quero aqui estender, porque temos várias matérias na pauta. Espero que a compreensão de todos. Muito obrigado. Para discutir, deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Na realidade, eu tenho certeza, deputado Bruno, que a secretária Cristiane Smith, secretária até dedicada em sua função, deve estar chateada e contrariada com essa matéria, porque quando ela ficou sabendo da primeira vez, ela foi contra, não passou por ela. Os procuradores, juntamente com a filha do governador, tiveram presentes no Palácio das Esmeraldas e vários questionamentos vieram. Mas a gente fica triste, uma matéria tão importante dessa deveria, sim, passar pela Secretaria de Economia, porque ali vai abrir vários dados, não fala que não, mas vai, sim, abrir vários dados. E nós sabemos que os procuradores do Estado já têm certos benefícios que nós não entendemos, né? Até mesmo os honorários que eles podem advogar, né? Eles utilizam um período para a procuradoria, outro período para a advocacia, e atuando como advogados, eles também têm sucumbências nas ações dos estados, ou seja, tem honorários
O que eu ganho um procurador do Estado em Goiás não se ganha em lugar nenhum no Brasil, né? Alguns merecidos, mas, de outra forma, eu vejo que é mais um mecanismo que eles vão ter em mãos que poder até mesmo atuar, não nos seus escritórios, talvez, mas atuar em outros escritórios, com outros nomes, em cima de dados importantes. Eu realmente acho que deveria ser melhor avaliado isso. Mas eu até pedi para discutir, eu queria aqui reforçar as palavras do deputado Cláudio Meirelles. O governo não poderia fazer essa medida, e eu acho que Cláudio Meirelles não é só o governo, é a prefeitura. Esses grupos de transporte público em Goiás têm extrema aproximação tanto com o governo do Estado, mas em especial com o governo municipal. Esses grupos que comandam o transporte público, a vida inteira foram os grandes financiadores da campanha do prefeito de Goiânia. Esses grupos, por exemplo, o próprio grupo Antigo ITA ganhou uma licitação agora de R$500 bilhão. Aí você fala, o prefeito criticou e teve uma campanha que consertaria o transporte público em 6 meses. Nossa, já passou 3 mandatos dele e agora ele vai falar que o transporte público é um caos. É piada. Na realidade, esses grupos econômicos, eles têm muita influência tanto no executivo estadual, em especial no executivo municipal. Então, não adianta que o projeto é interessante, nós estamos aqui, eu estou na Assembleia me sentindo bem, com terno e gravata, viu, doutor Hélio? Deputado Álvaro, eu não imaginaria que eu ia estar tão feliz usando um terno e uma gravata, eu estou aqui na... Mas esses grupos econômicos, deputado Humberto Aidar, eles mandam no transporte público há muitos anos, de Goiânia, agora Brasília também. Eles eram 5, baixou para 3. Eles têm mais 20 anos aí de manutenção de transporte público. Aí você pega os terminais todos arrebentados, os ônibus, metade da frota sendo utilizada, desrespeitando o usuário. Ninguém usa ônibus porque quer, não. Agora o governo municipal, eu não tenho dúvida, é amarrado com o segmento desses empresários. Esses empresários são os grandes dominantes do processo. Eles só visam extremamente lucro, eles não visam de forma alguma ter um serviço de qualidade. Eles vão no limite. Uma parte, eles vão, a parte, deputado Henrique. 20 segundos apenas, deputado. A informação que Vossa Excelência trouxe é gravíssima, de que eu queria, inclusive, pedir para que Vossa Excelência pudesse explicar mais detalhes para a imprensa de que o prefeito de Goiânia, Iris Ezende, historicamente sempre foi financiado por essas empresas de ônibus em relação às suas campanhas políticas. Por favor, deputado Thales Barreto. A vida inteira, deputado. Não sou eu que sei, não. Você pode perguntar, o meio político sabe disso. Esses grupos sempre foram muito fortes no domínio do executivo municipal. Eles comandam, eles vão ficar aí mais 50 anos, eles já estavam 20, tem que ganhar mais 20. São os mesmos que ganharam a licitação, o deputado Alisson. Eles ganharam uma agora de caminhão para fornecer para a prefeitura de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Sabe? Eles comandam o processo municipal, não tenha dúvida disso. E, infelizmente, deputado Alisson, acho e não acredito, tanto o executivo estadual como o executivo municipal, que tem força também, com muitos parlamentares, não vão permitir a utilização dessas vans. Obrigado, presidente. Deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, obrigado aí pela oportunidade. Senhores deputados, esta discussão que se inicia nesta tarde na Assembleia Legislativa, ela é interessante e ela traduz o sentimento, não com certeza apenas dos deputados, mas o sentimento do povo goiano. Especificamente sobre essa matéria, eu vejo que não é uma matéria que interessa ao Estado. Ela não interessa ao governo como um todo, ela é segmentada. E, portanto, é uma matéria que, a meu ver, precisava e precisa seja bem analisada. A minha postura sempre foi, na dúvida, quando eu tiver dúvida, eu tenho nessa, a quem interessa, eu vou votar não. Agora, eu quero parabenizar os deputados que me antecederam, mas, em especial, um deputado que, a meu ver, mostra
muito conhecimento e, mais do que isso, muita coragem toda vez que se manifesta. É o deputado Cláudio Meirelles. O deputado, ele coloca aquilo que, com certeza, é o sentimento de uma grande população, não apenas os motoristas de vans, mas a população que poderia e deveria ser beneficiada. Então, a ideia do deputado Alisson Lima, ela merece o nosso respeito, merece o nosso apoio, e eu não tenho dúvida que, no momento oportuno, nós vamos votar favorável e buscar sensibilizar os demais deputados para a importância que tem nessa matéria. Agora, eu não tenho dúvida que, a partir de agora, essa bandeira que alguns deputados têm em cima dessa ideia, deputado Alisson Lima, que nós temos que criar condições alternativas para o transporte público de Goiânia. Não tenho dúvida que isso aí é necessário para que nós possamos dar dignidade aos goianos que usam o transporte coletivo. É uma vergonha, é decepcionante. Agora, não adianta eu manifestar com palavras, e eu preciso, e vou, junto com aqueles que estão nessa luta, nós vamos ter que endurecer a nossa posição, cobrar que a Assembleia faça a sua posição nessa questão e, a meu ver, independente de estarmos aí com essa questão do coronavírus, é uma matéria que nós deveremos continuar com ela adiante, porque o transporte alternativo, pelo aquilo que nós temos em Goiânia e na região metropolitana, ele é altamente deficitário, ele é vergonhoso, mas eu diria que, mais do que isso, ele é desumano. As pessoas não são tratadas como pessoas, como seres humanos. Lamentavelmente, é o que tem acontecido ao longo dos anos e que precisa, em um determinado momento, mudar isso. Porque em algumas capitais se consegue um resultado satisfatório nesse transporte. E nós, lamentavelmente, em Goiás, na região de Goiânia, principalmente, nós encontramos toda essa dificuldade de dar dignidade aos nossos companheiros, nossos amigos que usam o transporte. Então, eu quero manifestar aqui, independente do que aconteça com o projeto de Alisson Lima, eu falo ao nobre deputado que a luta tem que continuar. E vamos buscar alternativas que possam dar dignidade ao povo goiano. Quero, então, agradecer, senhor presidente, pela oportunidade. E quanto a essa matéria que nós estamos votando, como ela é uma matéria de bola dividida, e eu não entro em bola dividida, eu vou votar contra. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde a todos os colegas novamente. Eu vou aproveitar a fala do líder do governo para também destacar a questão do transporte coletivo. Muitos trabalhadores aí de vans escolares que estão acampados na Assembleia, todos aí estão nos assistindo. E eu deixo aqui algumas observações. Governo Ronaldo Caiado, por que ele não quer que as vans escolares façam o seu trabalho? Será que existe aí um esquema do transporte de empresas, de grupos econômicos? Como bem destacou o colega deputado Thales Barreto, a prefeitura, de forma clara, e no Estado. Qual o problema desses trabalhadores realizar o seu papel neste período de emergência, ao menos? Aí a gente vem e percebe que um governo que celebra contrato com o bicheiro Carlinhos Cachoeira para a construção de shopping Anápolis, um governo que defende, protege grupos econômicos, empresas que estão aí, um governo que paga parte dos meios de comunicação, como esse jornal Opção, que é pago pelo governo para noticiar fake news. Esse governo tem o nosso respeito? Difícil. Então, lamentável, eu vejo o deputado Bruno
defender o Jornal Opção, vai ganhar muitas publicações de jornal, hein, Opção? Com certeza, mais tarde, tem uma foto do Bruno Peixoto falando líder do governo e tal, mas é um jornal que não tem crédito. Não tem crédito. Todo governo que entra sempre faz a defesa, recebe o dinheiro. A gente sabe disso. É triste. Aí nós, repito, trabalhadores de vans, por que tanta dificuldade em aprovar esse projeto? Queremos aprovar aqui. E acredito que a maioria, vou te falar aqui, a maioria esmagadora dos deputados querem que vocês trabalhem, mas o governador está barrando. O governador está barrando por quê? Porque ele vai vetar o projeto. Ele não quer o desgaste, está segurando aqui na casa. Eu sei que a maioria quer aqui. Eu vejo aqui os deputados. A maioria esmagadora, para não dizer todos. Então, é muito triste a gente abrir o mercado. Eu sou favorável do livre mercado. Claro, o governo, o Estado tem que interferir em alguns casos excepcionais. Tem. Mas nós temos que deixar esses trabalhadores fazer aí o transporte alternativo. Parabéns, deputado Alisson Lima. Você tem o meu respeito, tem minha admiração, sabe disso, por enfrentar, abraçar essa bandeira tão importante. Mas, me desculpe, governo que negocia com Carlinhos Cachoeira, esse daí não tem crédito nenhum. No mais, eu vou me abster dessa matéria da Procuradoria, procuradores que têm o meu respeito, mas em relação a algumas dúvidas que eu tenho, eu prefiro me abster. Grande abraço, flagrante neles. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria comentar o deputado Berteor pelas palavras, o deputado Alisson, Vossa Excelência, o Bruno Peixoto. Esse projeto teve uma diligência que foi solicitada por mim, presidente Lissauer, na comissão mista, que era para justamente inquirir, ouvir o outro lado dessa situação. Eu tenho um grande respeito pelos procuradores do Estado. Aliás, eu tenho grandes amigos, eu tenho pessoas que formaram comigo, enfim, respeito ao doutor Tomás, ao Torminha, a própria Juliana, enfim, tem muitos amigos. Bruno Bezerra, que foi meu professor, dei aula com muitos deles, tem um respeito gigantesco, assim como pelo deputado que os represento aqui na Assembleia, que é meu amigo de faculdade de Universidade Federal de Goiás, que é o deputado Virmontes Cruvinel. Só que eu não vou entrar na questão da matéria, nobres deputados, até apesar de há questionamentos, mas nós, quando estamos, lógico, tecendo posicionamentos que vão, queira ou não queira, ter que ser discutido por certas categorias, como a PGE e a própria Procuradoria do Estado e a próprios auditores fiscais, eu tenho uma representatividade aí junto ao fisco, assim como também a própria Procuradoria, mas a nossa diligência, houve um desgaste com a secretária, porque a nossa diligência não foi encaminhada para a Secretaria de Economia. A secretária foi questionada em relação à minha diligência solicitada, não foi encaminhada, o deputado Bruno, de uma forma muito honrosa, aí, já se retratou, porque gerou um desgaste entre a secretária e os auditores fiscais, porque não houve um diálogo entre eles, razão pela qual eu vou ter que votar de forma não favorável, não pelo teor do projeto, porque deveria ser discutido mais com as categorias, até porque eu sei, eu tive com o doutor Tormin, com a secretária, me explicaram o teor da matéria, assim como conversei com os auditores, mas pelo fato da minha diligência não ter sido encaminhada aí para a secretária, o que gerou um desgaste entre a secretária, que já vinha sendo desgastada. Eu conversei com o chefe de gabinete dela, que disse que em momento algum essa diligência minha chegou na secretaria, ou seja, não foi ouvida. E ela ficou chateada com o Bruno Peixoto, mas o Bruno retratou em relação de ter falado que ela tinha sido dado parecer favorável ou desfavorável. Pelo que eu vi, o projeto não foi chamado à ordem. Eu queria até que Vossa Excelência analisasse o projeto para mim, para saber se a minha diligência solicitada foi encaminhada à Secretaria de Economia, se foi, se voltou, se não foi, enfim, foi a dúvida que gerou. Segundo ponto, dizer aí ao deputado Márcio Lima que nós estamos aí nessa questão do transporte coletivo, discutindo, e já peço aos deputados que o meu intuito na CPI do transporte coletivo é justamente para nós analisarmos de uma forma séria. O deputado Alisson sabe, já trabalhou comigo como vereador, como eu conduzo as minhas investigações. Assim sempre foi no caso das obras paradas, nas investigações na narcóticos, no consumidor, no caso do serial killer Thiago, enfim, o meu trabalho não tem meio termo, nós aprofundamos. E essa CPI que nós apresentamos aí com 15 assinaturas, inclusive o deputado Alisson
o deputado Thales Barreto, enfim, os 15 deputados que assinaram, nós estamos prontos. O Sardinha já pegou, já está apto, o nosso presidente vai fazer o procedimento correto, e peço aos deputados que estão aí para que já encaminhem o ofício para manifestar o interesse de participar da CPI. Né? Dentre eles, o Thales Barreto já manifestou, a deputada Adriana Corsi já manifestou, e alguns outros deputados manifestaram, eu acho que de forma informal, solicito aí que encaminhe à mesa diretora a solicitação para que dentro da composição partidária seja feita essa CPI. Eu acredito que mesmo sendo de forma virtual, nós vamos ter muito êxito, porque o que acontece é que nós podemos aí fazer algumas inquirições, mesmo não presenciais, nós somos acostumados a conduzir investigações mesmo à distância, e nós sabemos onde é que nós vamos tratar. Saber de uma forma séria o que essas empresas estão escondendo. Por que elas evitam cumprir liminares, porque falam que estão quebradas, porque o Estado protege essas empresas, se há questão política, enfim, podem ter certeza que a nossa CPI não acaba em pizza. CPI que eu presido não acaba em pizza. É só ver as investigações que eu já conduzi, se já acabou em pizza ou com negro preso. Né? Então, a minha finalidade da CPI não é colocar faca em empresária, é para ver a questão verdadeira, até porque há muita conversa nessa situação e nós vamos realmente fazer um trabalho sério. Então, senhores deputados, por favor, encaminhem aí a solicitação para participarem da CPI, e aí, na próxima sessão, eu tenho certeza que o nosso presidente Lissau já vai tomar as medidas cabíveis para escolher os 5 membros aí que irão participar de uma forma muito positiva em prol da sociedade goiana e goianiense, até porque essa questão vem à tona de uma forma muito veemente nesse momento, que problema que já perdura há muitos anos. Grande abraço aí, abraço ao nosso presidente Lissauer Vieira, sempre elegante. Obrigado. Um abraço, amigo. Encerrada a discussão, está em votação. Presidente, eu pedi para discutir. Não, eu mandei no chat. Não, no chat Mandei no eu estou chat. olhando. Não está aqui não, deputado. Deputado Cláudio Meirelles, deputado Bruno Peixoto, deputado Thales Barreto, deputado Alisson Souza, deputado Bertoldo, deputado delegado Eduardo Prado. Vossa Excelência não pediu. Está em votação. Encerrado. Solicito aos senhores deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Caminhamento de voto do PSDB, Já presidente. Passou, amigo. Caminhamento de voto, não me perdoe. Orientação de bancada, Vossa Excelência tem 1 minuto. Orientação de bancada, perfeito. Desculpa. Eu acho que por tudo que foi colocado aí, até mesmo pelo deputado Eduardo Prado, nosso encaminhamento, deputada Leda e Arthur Nobres, é votar não contra o projeto. Eu acho que se a secretária de Economia, que vem fazendo aí seu trabalho, não foi ouvida num processo desse, onde vai beneficiar procuradores, ter acesso a informações importantíssimas, esses procuradores que estão atuando aí também como advogados, e é legítimo, a lei permite, mas tem informações privilegiadas, eu acho que isso não é correto, e falo aqui para todos, caso possível, votar não. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Só 1 minuto, deputado. Só eu vou ler aqui quem ainda não votou para poder votar. Chico AGL, Diego Sorgato, Henrique Arantes, Rubens Marques, Vinícius Cerqueira, Wagner Neto, Gustavo Seba, Leda Borges, Major Araújo, Paulo Trabalho, Alisson Lima, Tiago Albernaz, Charles Bento, Wilde Cambão, delegada Adriana Corsi, Tião Caroço, Zé Carapô, Amauri Ribeiro, Carlos Cabral e Henrique César. E também o deputado Jefferson Rodrigues. Questão de ordem por minuto, deputada Leda Borges. Senhor presidente, eu gostaria, até já votei, justificar meu voto para o líder da oposição. Senhor deputado Thales, o meu voto ontem já foi sim. Eu creio que a secretária não saber é um desrespeito do governo para com ela. E eles que resolvam essa questão. Agora, eu não vou ser incoerente com o meu voto. Ontem eu votei sim, hoje eu votei sim, porque eu confio na Procuradoria do Estado. Agora, se o governador permitiu que a Schmidt lá não fosse nem ouvida, é um problema deles para lá. Ok. Deputado Carlos Cabral. Não, deputado, já passou para de caminhamento de voto. Deputado Carlos Cabral. Espera aí, deputado, espera aí. Eu vou dar o despacho da matéria. Deputado Carlos Cabral perdeu a conexão. Vossa Excelência quer falar alguma coisa, deputado?
perdi a conexão, eu queria só saber qual matéria nós estamos votando agora, só para me Está votando, é a alteração na lei do 20.233, que dispõe sobre a inscrição em dívida ativa, a cobrança administrativa e execução judicial dos créditos não tributários do Estado, para autorizar a Procuradoria do Estado a fazer a cobrança administrativa e execução judicial dessas dívidas não tributárias do Estado de Goiás. Nós temos 29 votos. 20 votos sim, 7 não, e 21 votos sim agora, 7 não e 2 abstenções. Total 30 votos. Está aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Senhor presidente, processo 1867, deputado Amaury Ribeiro e outros, processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Expõe sobre a redução das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingenciamento do governo do Estado de Goiás, em virtude da pandemia causada pelo Covid-19, senhor presidente. Essa matéria, senhor presidente, eu estou pedindo a Vossa Excelência que avoque para a comissão mista. Senhores deputados, eu quero pedir aqui ao deputado Alisson Lima, ao deputado Cláudio Meirelles, e esclarecer ao deputado Irmãos Cruvinel. Não cabe emenda. Esse processo, deputados, é o processo para avocar da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para a comissão mista o processo do deputado Amaury Ribeiro com relação às escolas. Ele vai para a comissão mista agora. Então, eu quero pedir aos deputados que possam abrir mão da discussão. Nós vamos votar essa matéria e aí vai para a comissão e lá na comissão vocês discutem o que vocês querem discutir. Então, eu peço, se os deputados puderem abrir mão da discussão, nós vamos votar aqui somente a avocação dela para a Comissão de Constituição e Justiça, para a comissão mista, até mesmo para nós dar celeridade nos processos. O deputado Cláudio Meirelles e o deputado Alisson já falou que abre mão. Deputado Eduardo Prado, vocês abrem mão da discussão para a comissão mista? Sim, senhor presidente, conforme o senhor. Abro mão, presidente. Perfeitamente. Senhor presidente, Oi, deputado Cláudio. Na verdade, eu não disse nada, mas já que o senhor falou por mim, está falado. Não abro não. Tá ok. Então, está em discussão, encerrada e em votação. Nós não vamos fazer votação nominal, somente os senhores deputados que aprovarem que ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Estando aprovado, deputado Humberto Aidar, mais alguma matéria? Somente essas matérias, então eu encerro a presente sessão, convocando comissão mista agora, neste plenário, e convoco outra, regimental, para amanhã, no horário regimental, às 15 horas. Está encerrada a sessão.